Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, eu quero falar com você aí que não me conhece, não conhece o meu trabalho e está pela primeira vez aqui no canal Angel Black Contos de Terror. Eu gostaria de pedir para que você assista o vídeo. E se você gostar, só se você gostar, aí você se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com mais pessoas e ativa as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e de quebra se vingue deles. E agora, vamos de história? Como pode a vida nos surpreender quando achamos que já estamos no outono de nossa vida? É sobre isso a história de hoje. O peso de 25 anos esmagava os ombros de Aurora como uma mortalha invisível. 25 anos de um casamento que se revelara uma prisão de abusos, onde cada palavra e cada gesto do marido eram farpas a lacerar sua autoestima e também o seu corpo. Ela sobrevivera colecionando cicatrizes invisíveis na alma e a certeza amarga de ser um ser diminuído, constantemente lembrada de sua suposta feiura e inutilidade. Finalmente a coragem floresceu onde só havia medo. A Aurora encontrou a brecha, encontrou a força derradeira para se libertar das garras daquele homem que a definhava. Mas a liberdade exasperou seu algoz. Ele não aceitava o fim, vomitando sobre ela as mesmas palavras cruéis, tentando prendê-la na teia de sua toxicidade. Ninguém mais vai te querer, ele dizia. Você é um lixo, é velha, está acabada. Ele se pavoneava na sua certeza mesquinha, cego para a determinação que finalmente brotava em Aurora. As ameaças vieram depois, sombrias e rastejantes, quando ele percebeu a firmeza na sua decisão. Mas a Aurora já havia acendido uma chama de esperança. Lembrou-se de parentes distantes, lá no interior do Rio Grande do Sul. Primos de segundo e terceiro grau que o ex-marido jamais conhecera. Sem hesitar, fez as malas, levando consigo poucas coisas e a promessa silenciosa de nunca mais permitir que um homem ditasse a sua existência. O final dos anos 90 a acolheu com a vastidão dos Pampas. Chegando à propriedade, reencontrou o primo distante, o rosto marcado pela doença e a fragilidade. Aurora sentiu que chegara na hora certa. Uma inesperada lufada de ar fresco em sua rotina debilitada.
cuidou dele com uma dedicação surpreendente, encontrando na atenção ao outro um bálsamo para as suas próprias feridas. Um dia, cavalgando pelos campos verdejantes, descobriu um rio sereno que serpenteava nos fundos da propriedade, demarcando a divisa com a fazenda vizinha. A água cristalina convidava com seus pequenos cardumes dançantes à luz do sol. Impulsivamente despiu-se a lingerie, sendo a última barreira entre ela e a natureza. Nadou sentindo a água fria abraçá-la, uma sensação de pureza que há muito tempo ela não experimentava. O som de um mergulho a sobressaltou. Ela ergueu-se rapidamente, a água escorrendo pelo corpo e viu. Ela viu dentro do rio um homem de seus 40 e poucos anos, mas parecia menos. A força esculpida em seus braços e pernas, mas foram os olhos, um azul incandescente, um brilho selvagem que a prendeu. Os cabelos longos e molhados emolduravam um rosto que parecia saído de um conto viking. Envergonhada, Aurora vestiu-se apressadamente, sentindo rubor em sua face, enquanto ele ria lá na água. Ela voltou para a casa do primo, correndo, assustada. E a imagem daquele homem fixara em sua mente. Dias depois, a tranquilidade da casa foi rompida pela chegada de um homem de semblante carregado, a voz áspera negociando com o primo enfermo a compra da fazenda. O primo resistiu, explicando que a terra, apesar de não ter herdeiros diretos, carregava a memória de sua família. O homem partiu com uma promessa velada de vingança, cobiçando aquela extensão de terra rica em água. Aurora sentiu a impotência familiar, a mesma que a paralisava sob o olhar opressor do ex-marido. Após a partida do homem e seus capangas, ou seja, dos intrusos, vendo que o primo estava abalado, mas fisicamente bem, correu para o rio. Vestida mesmo, atirou-se na água fria, nadando com fúria, até uma pequena ilha no meio do curso. Lá, as lágrimas que tanto reprimira jorraram, lavando um pouco da dor acumulada. Então ela o viu novamente nadando em sua direção, a figura imponente que seus pensamentos teimavam em revisitar. O viking do rio. Dessa vez a Aurora não fugiu. Sua fragilidade a ancorava ali, necessitando de um ombro, de um amparo que ela nunca tivera. Ele alcançou a ilha, sentando-se a seu lado. Uma onda avassaladora de emoções a invadiu. Solidão, um desejo incipiente, uma vontade de escapar para longe de tudo. Ela estava confusa, quase que enlouquecida pela intensidade do que sentia. Ele a abraçou,
apertando contra o peito forte, a mão grande acariciando seus cabelos loiros. A realidade a atingiu como um choque. 45 anos. As palavras do ex-marido ecoaram cruéis. Ninguém vai te querer, velha. E a dor antiga de nunca ter concebido, a constante acusação de ser uma árvore seca. Ela tentou afastá-lo, mas ele pareceu ler a sua apreensão e recuou respeitoso. Começaram a conversar, as palavras fluindo como um rio ali ao lado. A ilha se tornou um refúgio, um ponto de encontro secreto após os cuidados com o primo. A Aurora mergulhava na água, nadava até a ilha, deitava-se na grama macia e quase invariavelmente, em poucos minutos, ele surgia, como se o vento lhe sussurrasse os pensamentos dela. Era realmente mágico. Semanas se passaram nessa dança silenciosa de encontros, conversas e olhares. Até que um dia, ao retornar para casa, ela ouviu o ex-marido ali na sala, com os mesmos homens que cobiçavam a fazenda do primo. As ameaças pairaram no ar direcionadas ao primo. Um ultimato cruel. 1 semana para Aurora voltar, ou ele resolveria a situação à sua maneira. Desesperada, Aurora fugiu, as lágrimas embaçando sua visão. Correu pela estradinha de terra e trombou com outro homem que vinha a cavalo. Era o vizinho, o dono da fazenda, que fazia divisa com a fazenda do primo. Ele também vinha fazer uma oferta de compra. O impacto a derrubou e ele a ajudou a se levantar. O ex-marido surgiu furioso. Quem é ele? Sibilou. O vizinho, respondeu Aurora, a voz embargada. Ele riu, a maldade estampada no rosto. Claro, o vizinho. Como eu te disse, ninguém te quer, velha acabada. Naquele instante, o vizinho, um homem de nome Alex, o deus viking, ele abraçou a Aurora, oferecendo-lhe um conforto inesperado. O ex-marido avançou com uma arrogância ameaçadora, mas foi parado por um soco certeiro no queixo, desferido por aquele homem forte de olhos azuis que a Aurora conhecera no Rio. O impacto o fez cambalear para trás. Os capangas olharam para Alex com raiva. Você vai se arrepender de se meter nisso, rosnou um deles. Se comprar essa fazenda, as coisas vão mudar para o seu lado também. O ex-marido
cuspindo sangue da boca, né? Depois do socão que levou, ameaçou Alex, ordenando que ficasse fora do assunto. Aurora correu para o rio, a dor a impulsionando até a ilha. Alex a seguiu, encontrando-a em prantos. Ali, tomados por sentimentos avassaladores, encontraram conforto um no outro. Alex confessou a beleza que via nela, o desejo genuíno de seus sentimentos serem recíprocos. Entregaram ali mesmo a paixão, encontrando na ilha um refúgio de amor e conexão. Naquela noite, Alex ficou na casa, pressentindo a necessidade de Aurora. A noite trouxe o barulho de uma caminhonete. Eram eles, o ex-marido e os compradores armados. Eles cercaram a casa, gritando ameaças e forçando o primo a assinar o documento de venda. O ex-marido arrastou Aurora para fora, dando-lhe um ultimato cruel. Foi então que a lua cheia revelou uma criatura enorme que apareceu ali, peluda, branca como a neve. A criatura surgia das sombras, quase 3 metros de altura, mas os olhos eram os olhos azuis de Alex. O medo de Aurora se dissipou quando viu os olhos da criatura. Medo esse que foi substituído por uma estranha sensação de proteção. Os homens atiraram, mas a criatura parecia imune. Em um acesso de fúria, a criatura atacou seus algozes. A Aurora correu para dentro, trancando a porta e abraçando o primo. Mas a porta da cozinha estava aberta. A criatura, agachada para poder passar, aproximou-se e envolveu em um abraço os dois. Lentamente a transformação ocorreu e onde antes havia aquele enorme lobisomem branco, estava Alex, o seu guardião. O papel de compra e venda foi rasgado. Alex comprou a fazenda, tornando seu lar com a Aurora e o primo. Eles viveram juntos, unidos por um amor que transcendia as convenções, cuidando do primo até o fim. E a Aurora, a árvore seca, deu à luz a gêmeas 1 ano depois, encontrando nos braços de Alex, o lobisomem branco, um amor verdadeiro. Mas ainda melhor que isso, encontrando o lar que ela nunca teve. O Ultimato e a Fera Albina, por Angel Black. E aí, aterrorizados, gostaram da história de hoje? Foi mesmo maravilhosa, não? Que essa história sirva de exemplo para pessoas que se sacrificam para tentar caber no mundo de alguém que não merece. No momento que você tem que se adaptar para servir o outro já não te serve há muito tempo. Nunca é tarde para recomeçar.
Nunca é tarde para respirar de novo, para sair de uma prisão, pois quem te machuca, quem te menospreza, quem te diminui, não te ama. Temos que recuperar o maior amor de todos, que é o amor próprio. E aí, você que chegou pela primeira vez no canal, gostou? Então se inscreve aí, vem para minha alcateia você também. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like aqui para Angel, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você tem uma história, um conto, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. E o mais importante de tudo, voltem. Voltem sempre, eu estarei aqui esperando vocês com mais histórias de arrepiar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima.